Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se prepare porque o que você vai ver no vídeo de hoje é uma performance bizarra, amalucada, de um dos nomes mais bolsonaristas da família, a família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro sempre foi um cara que esteve muito próximo ao Olavo de Carvalho, dos três patetas, né? O Bananinha, o Rachadinha e o Carluxo. Ele, o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, era o mais próximo do Olavo de Carvalho. Agora o Olavo anda um pouco quieto. Mas naquele momento ali inicial do olavismo no Brasil, especialmente aquele momento em que o próprio Olavo de Carvalho era apontado como um guru do Bolsonaro e tudo mais, a ponte principal, o principal, digamos, adorador do Olavo, o Olavete principal do bolsonarismo era o Eduardo Bananinha. Ele também é um dos que mais digamos assim, aficionado pela postura armamentista. A gente lembra numa ocasião em que teve uma imagem do Bolsonaro pai, em um stand de tiro, que o Bolsonaro sequer sabia manusear uma arma. Não é o caso do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, além de ser um armamentista e ter uma certa, digamos, uma familiaridade com armamentos, ele também é um dos principais articuladores de lobby de empresas armamentistas no Brasil. Esses assuntos todos nós já abordamos em vídeos passados. Inclusive o assunto que nós vamos falar hoje, abordado pelo Eduardo Bolsonaro, a gente falou aqui em um vídeo, 4 vídeos atrás. Acompanhe esse vídeo até o final para você ver o que está acontecendo, porque a gente sabe, muitas pessoas têm dificuldade com oposição. Se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em oposição, eu quero dizer para você que você tem dificuldade de lidar com a democracia. A oposição faz parte. A oposição, ela é, na verdade, uma parte importante dentro do processo democrático. Só que o que acontece no Brasil, e que a gente já estava prevendo desde a vitória do Lula nas eleições do ano passado, a gente sabia que a extrema-direita, especialmente os perdedores bolsonaristas, iam vir com tudo. Nos próximos vídeos aqui do canal, a gente vai falar a respeito de algumas, digamos, algumas estratégias, vamos colocar assim, sobre o bolsonarismo, e como que, em alguns casos, eles inclusive estão ganhando o jogo. Por isso eu peço para você, se você é inscrito no canal, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. A gente está vindo aí, nesses próximos dias, com uma sequência de vídeos muito importantes que estão falando de questões atuais, questões do momento, associando essas questões a uma estratégia do bolsonarismo que não está sendo muito difundida, divulgada e alertada nos meios progressistas, como a gente vê aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente pede a sua inscrição, por favor. E se você é inscrito, ative o sininho. A gente também pede para você dar o like no vídeo, porque quando você dá o like no vídeo, outros brasileiros como você têm acesso ao nosso material. Então, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Por favor, faça esse favor pra gente, tá bom? A gente pede porque a gente precisa do seu like, da sua inscrição, e sendo inscrito, ative o sininho. Eu vou tratar hoje aqui de um assunto que nós já tratamos anteriormente. Nós temos um vídeo aqui no canal que explica o que aconteceu com uma notícia do Estadão. Na verdade, não foi bem uma notícia, uma coluna da Vera Rosa, uma jornalista do Estadão, que colocou praticamente uma opinião. Ela achou o que tinha acontecido. Ela disse que o Lula havia interferido para dar dinheiro para a Argentina, para com isso ajudar um dos candidatos argentinos contra Javier Milei, que é o candidato da extrema-direita. Nós fizemos um vídeo, eu vou deixar no card aqui para você acompanhar, e no final desse vídeo eu vou deixar também na tela final para você clicar e para você se informar mais com todos os detalhes sobre o que realmente aconteceu. Absolutamente nada do que está sendo dito agora nesse vídeo que você vai ver do Eduardo Bolsonaro aconteceu na realidade. Ele está inventando isso. Isso é uma invenção. Quando a gente falou sobre a necessidade da oposição, a gente acredita que a oposição ela é feita dentro do campo democrático. O que você vai ver hoje aqui, agora, não é um trabalho de oposicionistas, é um trabalho de criminosos, de gente que inventa história,
que traz uma série de notícias falsas, de informações falsas, completamente desconectadas com a realidade, e com isso tenta trazer até um movimento internacional contra o presidente do Brasil. Isso não é apenas um trabalho de oposição. Eu nem acredito que isso seja um trabalho de oposição, porque esse é um jogo sujo e criminoso. Vou trazer para você o vídeo alertando 2 pontos importantes. Primeiro é o espanhol macarrônico do Bananinha. Ele não sabe falar. Ele nunca, com certeza, nunca estudou a língua, porque a pronúncia é uma pronúncia ridícula. Ele troca a pronúncia que teria um som de R pelo som de X, ele inventa palavras que não existem no espanhol. Então o primeiro ponto é a total incapacidade dele de lidar com a língua, mas a coragem, né? Ousado. Não, eu se ouso me falar, que é o ponto do estúpido, né? O estúpido, ele é ousado na sua estupidez. O segundo ponto é exatamente essa distorção da notícia que já é distorcida. Veja esse vídeo e a gente volta para explicar os detalles. Hola, me gustaría hablar contigo, mi hermano argentino, sobre tu próxima elección presidencial. Mi nombre es Eduardo Bolsonaro, soy brasileño, abogado, policía federal y el diputado federal más votado en la historia de Brasil, actualmente en mi 3º mandato. Este 3 de octubre, un artículo de la periodista Vera Rosa del periódico Estadão informó que el presidente brasileño Lula da Silva pidió a su ministra Simone Tebet que liberara un préstamo de $1.000 millones a Argentina con la intención de interferir en sus elecciones democráticas que tendrán lugar en el 22 de octubre ahora. La idea de Lula es bloquear el avance del candidato de derecha Javier Milei y favorecer al candidato de izquierda del Foro de São Paulo, Sergio Massa, apoyado por el kirchnerismo, como lo sabes. Y presentamos una denuncia formal ante la Fiscalía General de Brasil contra Simone Tebet y Lula da Silva por interferencia antidemocrática en las elecciones de un país extranjero. Nuestra acción legal no nos impide de acudir a otros tribunales internacionales para denunciar esta clara violación de la democracia y de las libertades practicadas por los miembros del Foro de São Paulo. La libertad debe avanzar en una América Latina democrática y sin injerencias internacionales en las elecciones. Eduardo Bananinha foi, de fato, o deputado federal mais votado da história do Brasil. Porém, isso foi na eleição retrasada. Eduardo teve cerca de 1.800.000 votos. Nessas eleições, ele teve bem menos do que a metade dos votos que ele teve na eleição retrasada. Ele teve cerca de 750.000 votos. Ele não esteve nem em primeiro, como o mais votado, que foi o Boulos, nem em segundo, como o mais votado, que foi a Carla Zambelli. Ele ficou em terceiro, quase junto com o incendiário Salles, o incendiário Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Mas ele se coloca como o mais votado do Brasil, se coloca dentro de uma autoridade em que ele é policial federal e tudo mais. Carteirada. Essa que é a verdade, o resumo. Ele coloca um mapa, né, um mapa mundi atrás e traduz, né, o que ele está falando em espanhol e inglês, justamente para tentar chegar à extrema-direita mundial. O objetivo deles ainda continua sendo esse. Eles não conseguiram fazer isso com o Bolsonaro, para que Bolsonaro fosse uma liderança mundial. Ele é uma vergonha mundial, ele é uma ofensa à política no mundo, e ele ainda tenta, de alguma forma, trazer alguma relevância para o nome dele, porque daqui a pouco vai ser um quebra-pau enorme dentro da família, sendo que o próprio Flávio Bolsonaro vai querer se candidatar a presidente, o Eduardo também, daqui a pouco vai surgir a Michele. Eles vão tentar fazer alguém da família candidato a presidente, candidato a governador, eles querem ir para o Senado novamente, com outros nomes, enfim, vai ser um quebra-pau. Mas qual que é o resumo dessa história e o mais importante para você entender? Eles continuam atuantes na política, especialmente aqui no Brasil, e agora eles querem interferir nas eleições da Argentina. O principal nome
do marketing de Javier Milei é aquele argentino que esteve aqui no Brasil falando a respeito de fraudes nas urnas, inventando uma série de informações falsas, trazendo um monte de fake news a respeito das urnas e das eleições, e que no final das contas não deu em nada, ele não conseguiu provar nada do que ele estava falando, mas ele conseguiu, de alguma forma, por intermédio da família Bolsonaro e de gente ligada ao Bolsonaro, ele conseguiu, pelo menos naquele momento ali, chamar a atenção de milhares de membros, né, do partido do Bolsonaro e também de pessoas que são apoiadores do Jair Messias Bolsonaro. A verdade é que eles vão tentar atuar no país vizinho. A situação na Argentina não está nada fácil para qualquer um dos candidatos que lá estão. A gente tem pelo menos 3 candidatos disputando o segundo turno. A gente espera que pelo menos um candidato, são 2 candidatos de direita, o extremista Javier Milei e a Patrícia, e mais um candidato da esquerda, que nem é esquerda mesmo. Nas últimas pesquisas, 2 pesquisas que foram apresentadas agora, no dia 4 de outubro, o Javier Milei, o candidato da extrema-direita, está em primeiro lugar. Ele está com 32,2% das intenções de voto. Em segundo está o Sérgio Massa, que é o candidato que seria de uma centro-esquerda ou de uma esquerda, com 28,9%. E em terceiro lugar, a candidata Patrícia Bullrich, que é uma candidata de direita e de centro-direita, que está com 23,7%. Então, 32,2%, 28,9% e 23,7%. A Patrícia, de certa forma, ela tem se distanciado dos 2 primeiros. Então, pelo menos por enquanto, tudo leva a crer que teremos esses 2 candidatos disputando o segundo turno, o Javier Milei, o Sérgio Massa. Nós vamos acompanhar tudo aqui, porque afinal de contas nós estamos falando da Argentina, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. A Argentina que faz parte, inclusive, dessa relação do Brasil com a própria América do Sul, com a América Latina como um todo, e como uma resposta à própria China, que é o principal parceiro do Brasil e da Argentina, e aos Estados Unidos, 2 superpotências que estão procurando se colocar dentro desse processo como um todo. O fortalecimento da América do Sul e da América Latina como um todo é uma forma de trazer uma resposta ao domínio que esses 2 países querem exercer, principalmente em relação ao bloco europeu. A gente vai acompanhar tudo, a gente vai trazer para você todos os detalhes aqui, mas eu quero saber a sua opinião a respeito. O que você acha? Você realmente acredita que a família, especialmente Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, podem fazer parte de uma mudança na Argentina, no ponto em que eles podem até eleger um extremista como Javier Milei lá? Dê a sua opinião aqui. Você acha que a Argentina não vai conseguir olhar para o Brasil como um exemplo negativo do que acontece com a extrema-direita aqui, já que tem um exemplo da tragédia que foi Jair Bolsonaro? Coloque seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like, se inscreva no canal, te pede para você a sua inscrição, ative o sininho para você acompanhar os próximos vídeos aqui. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente, não esqueci, hein? Daqui a pouco nós vamos colocar aqui o vídeo especial sobre o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e vamos falar um pouquinho mais sobre esse prêmio aqui no canal. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. A gente pede para você essa ajuda porque a gente precisa realmente. Nós temos pessoas que são pessoas como você que patrocinam o nosso trabalho, que financiam o nosso trabalho. Você pode ajudar com qualquer valor pelo Pix, você pode ser um membro do nosso canal e membro do nosso Apoia-se. É o que a gente pede aqui, essa ajuda para que a gente possa levar adiante o nosso trabalho. Tenha um bom sábado, um bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta.